Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui nesse sábado pela Vibe Mundial. Como vocês sabem, nosso programa tem um propósito muito bonito, que é de trazer sempre um ponto de vista diferente para você, um jeito diferente de olhar para as coisas, para que a gente consiga ver beleza em tudo que nos rodeia, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, né? Que são os chakras. E a gente está recebendo aqui um grande amigo, que é o André dos Santos, que ele é do @Equilibrium Terapeuta. E a minha história com o André é muito legal, vou contar um pedacinho aqui para vocês. Como vocês sabem, né, eu desenvolvo orgonites, ferramentas de autoconhecimento. E o André teve contato com uma das nossas peças numa loja, né? Adquiriu uma das nossas peças e após um tempo ele entrou em contato com a gente para conhecer um pouquinho mais nosso trabalho, porque ele tinha intuições sobre peças que ele, né, eram pedidas para ele para atendimento terapêutico. E ele entrou em contato com a gente e a gente juntos foi desenvolvendo os orgonites, né, as peças que ele utiliza no atendimento dele. E o mais interessante de tudo que eu vim trazer aqui para vocês, já que a gente vai tratar de chakras, é que cada vez que a gente desenvolvia uma peça, ele me alinhava antes desse desenvolvimento, né? E cada peça dele também agregava muito para o meu trabalho, né? Então, eu percebia que eram degraus que a gente ia alavancando aí. E por conta de tudo isso, né? Por todo o benefício, eu quis trazer o André aqui hoje. Ele faz atendimentos, né, à distância, presenciais. E eu gostaria de te agradecer, André, pela presença aqui. Fui muito feliz, né? Porque você faz parte da vida da Consciência 81, de alguma maneira. E sempre contribuiu bastante para o meu trabalho e obrigada por você ter topado esse papo. Eu que agradeço, boa tarde. Você também, né, a consciência faz parte do meu trabalho, porque muito do que é feito, né, trabalho de cura, trabalho de alinhamento dos pacientes é feito com as peças que são feitas aí de uma forma tão especial, tão dedicada. Eu agradeço muito. Trabalho em conjunto é sempre muito bacana, né? Sim. Porque, como eu brinco, é sempre um ganha-ganha, né? Exato. Você ganha no teu atendimento e a gente ganha em conhecimento, porque cada peça que eu faço eu sinto que o nível de evolução e de percepção aumenta bastante. Então, André, hoje a gente vai falar um pouquinho dos chakras, né? Como vocês sabem, a gente tem orgonites que ajudam a alinhar, que ajudam a gente a manter esses canais aí, que o André vai falar um pouquinho pra gente mais sobre o que é. Mas fala pra gente, André, o que são chakras? Para quem tá ouvindo pela primeira vez, para quem não conhece um pouco do assunto, o que são chakras? Vamos lá. O chakra ele vem do sânscrito, que significa roda. A gente hoje consegue entender ele como roda, mas também como um vórtice. São pequenos vórtices de energia que estão espalhados pelo nosso corpo. A gente hoje, a gente consegue, através de alguns estudos que foram feitos, né, pelos os hinduístas, mais ou menos 80 mil chakras que nós temos no corpo. Nossa, 80 mil? 80 mil. Só que a gente hoje trabalha muito com 7 chakras, principalmente aqui no Ocidente, porque são 7 chakras que estão ligados com grandes e importantes glândulas do nosso corpo. Olha que interessante. Sim, sim. Muito legal. A gente começa aí, então, falando um pouquinho já, a gente começa pelo chakra base, também conhecido como chakra raiz, que ele fica no períneo, né? E ele vibra na cor vermelha. Certo. Daí, subindo um pouquinho, tem o chakra sexual, que ele fica 2 dedos abaixo do umbigo. E ele vibra na cor laranja. E depois a gente sobe para a altura do estômago, 2 dedos acima do umbigo, que ele é um chakra plexo solar, que ele vibra na cor amarela. E no meio do peito, bem em cima do nosso coração, fica o chakra cardíaco. O cardíaco, que ele né? vibra na Todo cor mundo verde. gosta muito do chakra cardíaco, que é o chakra que Do mexe com amor. as emoções, do amor, né? Sim, sim. E na nossa garganta, nós temos o chakra laríngeo. Ele vibra na cor azul claro. E subindo um pouquinho, a gente vai para o nosso famoso terceiro olho, que fica entre as nossas sobrancelhas. Ele vibra em 2 cores, ou no azul índigo, ou no violeta. E o último chakra que a gente verifica é o coronário, que ele fica aqui no topo da nossa cabeça. E ele vibra ou no violeta ou no branco. Então, a gente vai falar um pouquinho depois. Vamos falar um pouquinho de cada um dos chakras, né?
tentar se aprofundar um pouquinho. Mas, André, você como terapeuta deve alinhar muito chakras, né? Você deve trabalhar muito essa questão. Eu estou em casa agora lá ouvindo aqui o nosso programa. Quais sintomas que eu posso sentir ou que eu posso experimentar se eu tiver com os meus chakras desalinhados, desequilibrados? O que uma pessoa com essa condição vai sentir? Primeiramente, a gente tem que entender que os chakras eles são entradas e circulação de energia do nosso corpo. Certo. Se a gente sente que alguma área da nossa vida não está com energia, já é o primeiro e talvez principal sintoma que nós temos aí. Daí a gente falando um pouquinho separado, né? A gente vê aí que, por exemplo, pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas com problemas, até alguns físicos, né? Problemas de memória, problemas de taquicardia, problemas pulmonares, problemas estomacais, intestinais. Tudo isso pode ser um resultado de um desalinhamento do chakra. Olha só que interessante. Então, na verdade, a gente vai para os chakras, eles ficam num corpo sutil, mas eles refletem diretamente no nosso corpo físico, né? Exatamente. E atrapalham na nossa vida material, né? Sim, a gente acaba com certeza. não conseguindo ter desenvolvimento, não se desenvolver, não ter a desenvoltura que necessita, porque a gente está com esse desalinho, né, dos chakras, né? E a gente sabe que, você falou que existem 80 mil, né? Sim. Em relação, assim, eu já vi muita gente, além de usar os 7 chakras para fazer alinhamento, usar pelo menos dos pés e das mãos. Sim. Qual que é a importância dos chakras dos pés e das mãos na hora do alinhamento? Os pés, eles são nossa conexão junto com o chakra base, né, o chakra raiz. Os 3, eles são conexão com o planeta Terra. Então, quando a gente não consegue se conectar com o nosso planeta, né, não se reconhecer como parte de todo um sistema, isso é sintoma de um desalinhamento. Olha que interessante. E um dos sintomas que a gente pode ver é quando a pessoa está com o pé muito gelado. Ah, é? Sim. Esse é um dos sintomas físicos que esse desequilíbrio... O do pé, sim. Olha que interessante. E assim, a gente sabe que eu mesmo, muitas vezes, já me senti muito fora da caixinha, né? A gente fala, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente sente que a gente é de um outro lugar, Exato. né? A gente pode até abrir para falar, de repente, de hierarquia, né? Que a gente sabe que a gente está aqui representando uma hierarquia e fazendo um trabalho, mas que o nosso ser é de um outro lugar, Sim. né? Então, de repente, equilibrar esse chakra do pé vai fazer a gente criar um pouco mais de raiz aqui, entender um pouco mais o processo e não ficar querendo só voltar para casa, né? Porque nós estamos aqui com um propósito, né? Cada um aqui vem com uma missão e a gente ficar com saudade de casa, né? Assim, Sim, a gente fica com saudade, é verdade. não vai fazer com que a gente desenvolva a missão que nós temos que desenvolver aqui. Então, fincar o pé no chão, passar o pé no chão quando a gente tá com essa, né? Com a mente muito lá solta, assim, faz a gente se aterrar e nos aterramos, a gente foca na nossa missão. A gente até fala assim do despertar, né? Eu quero despertar para ir embora, eu quero Sim. despertar para desaparecer. Mas o despertar, ele tem muito mais a ver com a gente se entregar para o nosso processo aqui, né? De se doar mesmo, até pelo outro, né? Do que querer realmente ir embora, né? Exatamente. Então, Exatamente. Porque legal para equilibrar esse chakra, sim, né? porque a Terra é uma grande escola, né? Nós estamos aqui para cada um ter o seu desenvolvimento, né? Individual. Daí você falou também do chakra das mãos. Das mãos. O chakra das mãos, ele tem a ver com conexão interpessoal, assim como o chakra sexual. A gente é dividido em 2 lados, o esquerdo e o direito. O lado esquerdo do nosso corpo é o lado que a gente recebe energia. Então, por exemplo, quando a gente tem uma conexão com a pessoa, a gente conversa com a pessoa e a pessoa consegue influenciar na nossa vida. Quer dizer que a gente está com o chakra, com o lado do nosso esquerdo do nosso corpo bem alinhado. Quando a gente está com o lado direito bem alinhado, a gente consegue doar. Então, a gente consegue, a gente se livra do egoísmo, né? Nossa, que interessante. Sim, sim. Então, assim... E sem essa relação, a gente também não consegue aprender, né? Exato. Porque se a gente está fechado, né? Tá com bloqueios nesses 2 chakras, a gente não consegue nem doar para o próximo e nem tá aberto para receber o aprendizado, ou seja, o que for, né? Exatamente. A gente fala muito dessa questão de a gente estar preparado para receber também, né? Sim, exatamente isso. E a gente, às vezes, fica com a mão gelada também, ou até em casos mais extremos, a gente vê pessoas aí que têm artrite, problemas, assim, de articulação nas mãos, justamente por essa resistência
E aí imagino que a pessoa comece a se fechar, né? Então é aquela pessoa que não quer mais sair, não quer encontrar o outro porque não sabe lidar com aquela situação, Exatamente. né? Ou então se sente, vamos supor, talvez esse bloqueio de doação, eu posso me sentir, por exemplo, injustiçada ou até sentir uma sensação de que as pessoas estão se aproveitando de mim porque eu não consigo doar o que eu preciso doar? Exatamente. Você vai ficar com essa sensação de que está faltando alguma coisa. E se está faltando, você está sendo injustiçado. Alguém está pegando o que te falta, né? Exatamente. Só que, na verdade, você que não está abrindo a porta para a energia entrar. Entendi. Porque é tudo uma troca, né? Exato. Não existe nada criado, né? Tudo vai se transformando, então a energia que você recebeu, você doa de uma outra maneira e aí acontecem os ciclos, né? Exatamente. E você faz atendimentos à distância, né, André? Faço sim. Como é que acontecem esses atendimentos? Assim, como é que a pessoa entra em contato com você? Se você quiser, até aproveita esse momento para deixar o teu contato, para depois a gente pode repetir novamente, mas já deixa teu contato para quem tem interesse em fazer esse alinhamento. Sim. Meu WhatsApp é o 11 96570 6349. E tem também o Instagram e Facebook, que é equilibrium.terapeuta. Ah, muito legal. Como que acontece, assim, esse atendimento? A pessoa entra em contato com você e depois? A gente conversa. Eu faço uma pré-avaliação dela, que é feita com gráficos radiestésicos e com pêndulo. Para isso, eu preciso do testemunho da pessoa. O testemunho da pessoa é o nome completo dela e a data de nascimento. Isso funciona também como uma autorização, né? Exatamente. É para você entrar nesse campo áurico dela, para que esse campo seja trabalhado. Então, a partir do momento que ela passa para você esses dados, é uma outorga, né? Uma autorização. Ela autoriza, já me conecto com ela e eu consigo verificar ali todos os maiores desequilíbrios da pessoa, né? Se são internos ou se são externos, né? Muitas vezes são desequilíbrios até externos. E eu consigo verificar qual chakra da pessoa está mais desbloqueado e qual a relação deles. Porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa está com ansiedade e a pessoa está com os dois chakras, o superior e o inferior desbloqueados. A energia fica só dentro dela aqui. Uhum. Daí a gente consegue verificar isso e através do testemunho dela, a gente faz com que a energia do tratamento, seja com as orgonites ou com cristais, chegue até ela. Entendi. E aí, nesse primeiro atendimento, também imagino, existe numa única sessão, a gente consegue desbloquear, ou você, durante a sessão, recebe a informação de quantas vezes a pessoa precisa, ou existe um prazo fixo, assim, precisa 3 sessões para todo mundo? Como funciona? Não, o desequilíbrio da pessoa é quem vai determinar a quantidade de sessões que ela precisa. Uhum. Na primeira sessão, ela consegue ser totalmente desbloqueada. Porém, como eu falo sempre para os pacientes, a vida desequilibra a gente. Sim, o tempo todo, né, gente? A gente sabe que você saiu aqui, a gente está aqui gravando aqui na rádio, né, falando com vocês, a gente está no ambiente onde a gente consegue ter um certo controle. A partir do momento que a gente saiu pela porta, tem o trânsito lá fora, tem todas as outras pessoas. Então, assim, a gente não está no controle das situações. Exato. Então, isso pode nos desalinhar. Então, com certeza. Talvez você acabou de alinhar o chakra, Sim. você está tranquilo, e aí você abre uma portinha ali no emocional, pronto, te desalinhou, Aconteceu né? hoje, vindo pra cá. Ah, é? Eu tava no metrô, uma briga, 3 pessoas brigando na minha frente, assim, a 1 metro de distância. Então, assim, acaba que essa energia acaba, se a gente não tem cuidado, acaba influenciando a gente. Então, assim, são fatores externos que a gente não tem controle. Porque a energia, ela, para algumas pessoas, não. Tem algumas pessoas que enxergam a energia, né? Sim. A partir de um ponto da sensibilidade, elas começam a enxergar. Mas para a maioria de nós, a energia é invisível, né? Sim. Mas eu imagino que a hora que aconteça um conflito como esse, existam descargas de energia que vão atingindo as auras de todo mundo que está perto, né? Sim. Então, até, por exemplo, até quem está inconsciente ali, quem está com um fone de ouvido, quem está dormindo, também sofre essa influência, né? Sofre, e assim, é questão de prestar atenção. Às vezes a gente sente um bolo na altura do estômago, ou algum tipo de aperto no coração, uma dor na cabeça, algum tipo de incômodo físico. Isso geralmente é resultado de algum desequilíbrio energético do ambiente. E, por exemplo, até tive também você falou de uma situação que já aconteceu. Essa semana eu tive uma situação que aconteceu comigo também, onde estava tudo tranquilo, tudo muito calmo, e me veio uma sensação assim de uma sensação não legal, sabe? Então, esse desequilíbrio pode ser também que eu assuma uma sensação que não é minha, uma sensação do coletivo, ou uma sensação de alguém que passou perto de mim vibrando daquela maneira? Pode sim, porque cada um vibra numa frequência. Quando um paciente acaba de ser alinhado comigo, eu deixo ele numa frequência super alta, porque está entrando energia correta nos lugares corretos.
E de repente a pessoa conversa com uma pessoa que está mal, ela começa a ter uma afinidade com aquilo, a energia dela começa a ficar na mesma frequência daquilo que ela tem afinidade. E acaba afetando e abaixando a frequência dela. Entendi. Isso é uma coisa também que eu queria te perguntar. Sim. Na verdade, eu vou perguntar para que os nossos ouvintes saibam, porque como eu disse, o André já me alinhou várias vezes, né? Não só para fazer as peças que eu faço para ele, mas também em outros momentos, né? Que ele sentiu que eu também não estava legal. E como a gente trabalha com energia, a gente precisa estar sempre atento a isso, né? Porque a gente passa energia pelas mãos, passa energia pelo ambiente, até para as pessoas que estão perto da gente. Mas, André, conta aqui para os nossos ouvintes. Eu faço uma sessão de alinhamento com você, isso pode trazer alguma sensação para o meu corpo físico. Eu vou ter algum tipo de desconforto, isso é muito pessoal, o pessoal chama de catarse, né? O que pode acontecer após uma limpeza, após um alinhamento dos chakras, no nosso corpo físico, até no emocional talvez abale um pouco, né? Sim, sim. Eu tenho até uma lista que eu sempre mando para os pacientes, porque algumas coisas geralmente ocorrem. Por exemplo, fisicamente a pessoa pode ter muito sono ou insônia. Daí vai depender do tipo de desequilíbrio que ela tinha antes. Uhum. Se ela estava com o corpo com muita energia, que é caso de ansiedade, ela vai ficar molinha, vai ficar com sono, vai relaxar. E esse sono pode ficar até 2, 3 dias. E se a pessoa está, por exemplo, num quadro de depressão, com pouca energia no corpo, ela vai ficar agitada. Vai parecer que eu falo que parece que ela tomou 10 energéticos. Olha que interessante, sim, né? Sim. Daí isso pode alterar o sono, pode ter alteração também um pouco no humor, porque as pessoas, às vezes, ela não consegue entender aquela quantidade enorme de energia que entra no corpo dela de uma vez. Sim. E ela acaba achando que está irritada. É como se fosse uma regulação da frequência, exato, né? E exato. como você disse, você sobe muito a vibração da pessoa, então ela está muito desacostumada com aquele padrão, Isso. até ela chegar num padrão dela, exato. né? Onde ela vai doar um pouco dessa energia, trocar com o ambiente, Isso. ela vai sentir toda essa dificuldade e vai passar por esses... E a limpeza em si, qualquer limpeza, né? A gente falou aqui no programa passado sobre a oração de Miguel, e até gostaria de agradecer, assim, muito todas as pessoas que entraram em contato e pediram a oração pra gente. A gente gravou um áudio que tá super bonito, tá lá no canal do YouTube. Ou então, se você ainda quiser, pode me pedir pelo nosso WhatsApp. Deixa eu até aproveitar e passar aqui pra você, que é o 11 911 55 0008. E o nosso canal do YouTube é Consciência 81, então tá lá. Mas eu gostaria de agradecer porque nada melhor do que quando você expõe um tema, né? Sim. As pessoas entram em contato pra te dar um feedback de como foi legal, como foi bacana e de como aquilo está ajudando, né? Sim, sim. Esse é um dos grandes propósitos, né? Da gente estar aqui falando sobre o nosso conhecimento e poder contribuir um pouquinho mais, né? Queria aproveitar também e mandar um grande abraço, que eu acabei de me lembrar que é aniversário de uma amigona minha, Rosário, de Jarinu. Tá fazendo aniversário hoje, queria mandar um beijão para ela. E... falando um pouquinho aqui de novo dos chakras, né? Você falou que o tempo, ele é relativo. Então, por exemplo, eu preciso fazer 3 sessões, mas depois dessas 3 sessões eu passei por alinhamento e eu senti que alguma coisa mudou. Eu entro em contato com você de novo e você faz essa verificação novamente para ver se a gente precisa novamente alinhar? Sim, sim. Geralmente a cada contato, a cada consulta que eu tenho com o paciente, a gente faz uma pré-avaliação. Então, até para verificar, né, o que avançou e o que não avançou. Então, por exemplo, a pessoa tinha um grande bloqueio no plexo solar, que é relacionado à autoestima, e no outro atendimento ela continua um pouquinho ainda. Aí a gente vai reforçar. Ou então, resolveu, vamos focar em outra questão da pessoa. O André, já aconteceu com você de você entrar com algum paciente, entrar em contato com um paciente que você atendeu e você perguntar para a pessoa, e aí, o que melhorou? E a pessoa falar para você, não melhorou nada. Porque a gente tem a grande tendência de achar que aquilo estava fluindo como estava antes. E só quando a gente começa a fazer comparações com o nosso antes e depois, a gente percebe que isso é diferente, né? Então, por exemplo, alguma coisa melhorou? Não melhorou. Mas e a dor de cabeça? Não, realmente, parei de sentir. Exato. E aquela dificuldade para você se expor no trabalho? Nossa, é verdade, nessa reunião eu não tive. Então, é muito comum também a gente não perceber a melhora, né? Sim. Tanto que, assim, foi um feeling que eu desenvolvi com experiência de ser uma pessoa, quase um investigador, né? Ficar perguntando, mas e aquele assunto? E aquela questão? E aquele outra coisa? Daí a pessoa, é verdade, melhorou. Não sei, porque na primeira, a pessoa vai muitas vezes na rotina, no automático. Sim.
E ela não consegue E a gente perceber a não mudança. percebe a melhora. A pior, a Sim. gente está muito atento, Sim. né? Então, assim, você piorou num sintoma, você começa a sentir aquilo muito forte em você. Sim. Mas a melhora, você está se sentindo melhor, você tem mais disposição, então você acaba achando que aquilo é seu. E no fundo é mesmo, né? Porque Sim. o nosso ser é completo, né? Sim. O nosso ser é feito para vibrar nessa frequência, é para estar com uma frequência elevada. Exato. Então, a gente simplesmente está voltando para casa, como a gente falou no começo do programa. Sim. Mas a gente tem essa dificuldade de reconhecimento, né? Muita, muita. E é até parte do nosso caminho de autoconhecimento. Por isso, muitas vezes eu falo para o paciente, ó, se sinta, né? Sinta o seu corpo, se comunique com ele. Porque, às vezes, a gente consegue, hoje em dia, principalmente, a gente consegue falar com uma pessoa que está no outro lado do mundo, mas não consegue se comunicar com o próprio corpo. Então, não consegue se ouvir, né? Se ouvir, exatamente. Então, às vezes, eu tenho muitos relatos, assim, de pacientes que falaram assim, olha, comecei a perceber mais meu corpo, eu comecei a perceber que se eu como tal coisa, qual tal coisa acontece. Se eu durmo antes, se eu durmo um pouco depois. Porque realmente o corpo fala com a gente, O corpo né? fala. André, você tem alguma obra, algum filme, algum livro que você pode indicar para os nossos ouvintes, para que eles entrem em contato, assim, mais profundamente com essa questão dos chakras? Eu deixei para te perguntar de última hora, né? Sim, Mas tá vendo? A gente não combina as não coisas, combina. a gente vai conversando e me veio essa ideia, porque também a gente acaba tentando indicar coisas para que as pessoas continuem a buscar, né? Para entender até um pouco, assim, sobre a energia, o filme do Doutor Estranho. Ah, que bacana. Fala um pouco, o primeiro fala um pouco filme, dessa energia. Fala um pouco da energia de viagem astral, da energia do corpo, de que como a gente consegue alterar, às vezes alterando até um pouco da mente, a gente consegue alterar a nossa realidade. Porque existe uma plasticidade, né? Sim. A gente fala que tudo começa meio que nos pensamentos, na mente e no que a gente acredita que nós somos, né? Sim. A partir do momento que a gente muda as nossas crenças sobre nós, os desbloqueios vão acontecendo, Vão acontecendo, exatamente. Então tá bom. Olha, eu gostaria de agradecer muito, muito a presença do André aqui. Foi um grande prazer estar com você. Eu quero que ele deixe novamente aqui, nas últimas palavras dele, o contato. E se você quiser ver esse vídeo novamente, ele fica salvo no nosso YouTube, que é o Consciência 81. Nós temos também a página do Instagram, @Consciência81. E a nossa loja, caso você queira adquirir um dos nossos orgonites, o nosso site também é o Consciência 81. E nós temos uma loja na Shopee, que é uma novidade que a gente está trazendo, que a gente vai oferecer outras coisas além dos orgonites. Nós temos incensos, cristais e outras coisas aí desse mundo místico. André, deixa de novo o seu contato para a gente, por favor. Claro, o telefone é o 11 96570 6349. E o Instagram e Facebook é @equilibrium.terapeuta. Gente, muito obrigada. Foi muito gostoso conversar com vocês, ter o André aqui. E a gente se vê no próximo programa. Uma ótima semana.